Glória a Deus. Meus irmãos, foi-me dada a incumbência de trazer a palavra nessa noite. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia. Obrigada, Deus. Que a minha vida seja um instrumento do Senhor nessa noite aqui. Amém? Irmãos, o Senhor me deu um tema que eu fiquei reticente. Eu não sei o que me deu. Desde que eu soube que seria a pregadora da noite, eu fiquei perguntando para Deus, é isso mesmo? E aí, quando eu estava vindo, de tarde, eu ouvi uma canção, e depois ouvi essa canção que a gente acabou de louvar, e aí Deus foi confirmando no meu coração que seria essa palavra mesmo. Aí quando eu cheguei aqui, o marido veio um pouco antes, eu cheguei com os meninos, tinham algumas pessoas para atendimento, e um dos irmãos que entrou no gabinete, ele não sabe, mas ele confirmou mais uma vez essa palavra no meu coração. E nós vamos falar sobre confiança no Senhor. Amém? O Senhor está nos chamando nessa noite a confiar um pouco mais nele. A obra dele é perfeita, a maneira dele não tem outra, é inconfundível. Então que nessa noite o nosso coração saia daqui na certeza de que ele cuida de nós em todos os detalhes, amados. O Senhor tem cuidado de nós, amém? Abra sua Bíblia lá em primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Aleluia. Primeira Pedro 5, vamos ler a partir do verso 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o Deus de toda graça, em Cristo Jesus, vos chamou à sua eterna glória. Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque tu estás aqui, já temos total certeza disso. Agora eu te peço, Senhor, que a tua palavra venha fluir de uma maneira muito clara, muito evidente, que saiamos daqui fortalecidos, encorajados, certos de que o Senhor vai à nossa frente, que o Senhor realmente é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai amoroso, misericordioso, que tem o controle das nossas vidas. Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quando a gente fala em confiança, e a gente vê o que é o oposto da confiança, seria a desconfiança, não é verdade? Quando você não confia em alguém, você se torna alguém desconfiado. Você olha para aquela situação ou para aquela pessoa e pensa, será? Posso parar aqui? Posso me relacionar aqui? Né? Uma pessoa desconfiada é uma pessoa temerosa, né? Mas isso é inerente do ser humano. Todos nós nos encontramos em algumas situações desconfiados, não é verdade? Quando você sai da sua casa e você pensa em realidade Rio de Janeiro, e você vai para a rua, né? Você começa a desconfiar de certas situações. Se para um carro estranho do seu lado, o que você vai fazer? Desconfiar, não é verdade? Vem uma moto, né? É o que o carioca, né, mais teme, 2 caras numa moto, né? Quando vem os 2 caras numa moto, certamente você desconfiará. Podem ser servos do Senhor que vem ali, mas até você entender que vem os servos do Senhor, você pede a Deus misericórdia, Senhor, me guarda.
E assim a gente vive num mundo desconfiando de situações, desconfiando de pessoas. Isso tem sido causa de doenças psicossomáticas. Isso é inerente do ser humano, né? E a gente gera dentro do nosso coração uma ansiedade, uma desconfiança, né? E essa atitude, ela vem de um desejo, de um desejo grande do nosso coração, algo que a gente queira que aconteça, né? Algo que a gente ansiava que acontecesse num determinado período de tempo. Gera uma impaciência, uma inquietude, uma angústia, uma aflição. E alguns chamam de ansiedade como sendo o mal do século. Mas nós contamos com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que nos auxilia, né? Que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que caminha conosco, que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse mesmo Espírito Santo, ele vem na contramão de tudo isso, trazendo para a gente uma certeza de que nada foge ao controle do Senhor. Inclusive as situações que nós julgamos desnecessárias, não é assim? Tem coisa que acontece na vida da gente, a gente diz, desnecessário. Para que tudo isso? Mas quando nós confiamos na ação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós entendemos que essa ou aquela situação podem não ser a vontade de Deus, né? A soberana, mas pode ser a vontade permissiva de Deus. Para quê? Para nos adestrar, para nos fortalecer, para nos levar para um patamar ainda mais alto que nós não entendemos e não temos visão suficiente para compreendermos no reino espiritual que lugar é esse que o Senhor quer te colocar. Então eu gostaria de nessa noite incentivar você, eu quero ser ousada e dizer para você assim, olha, agradece a Deus por essa situação que você está vivendo, por essa aflição, não porque ela seja agradável, não que ela seja uma situação, que bom que eu estou passando por isso, não é isso, mas que você reconheça a generosidade de Deus apesar dessa situação, porque Ele está levando você para um patamar mais elevado, que você talvez não esteja compreendendo, sim, porque a tua mente é limitada, mas confia no Senhor, porque os planos do Senhor serão estabelecidos na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Provérbios 12, 25 vai dizer que a ansiedade do coração deixa um homem abatido, mas a boa palavra o alegra. Olha que coisa linda. Deus te trouxe até aqui nessa noite para trazer uma boa palavra para o teu coração. Sabe para quê? Para te animar, para te alegrar. A palavra do Senhor também diz para nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o diabo mina a nossa alegria, ele tira a nossa força. E a gente tem vontade de ficar deitado e não olhar a cara de ninguém, não é assim? É assim que acontece. Mas há poder no sangue de Jesus. Nós vamos nessa noite lançar sobre ele, como nós acabamos de ler no texto de 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ninguém cuida da gente igual o Senhor. Não tem como, não tem jeito. Ele nos conhece completamente. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece os nossos traumas. Ele conhece as nossas atitudes e reações. Ele nos formou. Ele sabe da gente quando ainda éramos substância informe no ventre da nossa mãe. Esse é o nosso Deus. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar isso, que Ele te conhece. Ele tem sido a tua fortaleza, o teu refúgio. Ainda que você não perceba muitas vezes, Ele tem te livrado, Ele tem acampado os seus anjos ao seu redor, e que todo amor e carinho Ele tem te levado a um patamar que você ainda não entende. Aleluia. Glória a Deus. E aí o que eu faço no meio da tribulação? Sento no meio e começo a chorar? Fico desesperançoso? É claro que vai ter momento que vai chorar, irmãos. Não, aqui ninguém chora. Não, aqui todo mundo é legal de chorar, ninguém chora. Pode chorar, Jesus chorou também. Você não pode desistir. Chorar pode. Pode sim, quem disse que não?
mas sabendo que o Senhor tem o controle da sua vida, né? Às vezes é uma condição financeira que tem tirado seu sono. Às vezes é o medo de perder um emprego, de perder uma oportunidade. Mateus 6:28, né? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não tecem, né? Mas o Senhor cuida deles. Querido, querida, o Senhor cuida de você. Não vai te faltar o que vestir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quantos aqui já tiveram oportunidade de achar uma roupa velha, muito velha, lá no fundo do armário, que você estava lá, esqueceu dela, e você veste aquela roupa. E quando você chega num grupo de amigos, as pessoas olham para você e dizem: nossa, que roupa linda! É a última moda. Não sabe o que é da moda lá dos anos 90, que estava guardado, né? Dos anos 90, acho que não, né? Acho que já teria acabado. Mas aí já peguei pesado. Mas sei lá de que ano foi, que oportunidade alguém te deu ou você comprou, e aquela roupa fica guardadinha ali, as pessoas olham para você e acham bonito aquilo. Eu vejo nisso o cuidado de Deus na nossa vida. A pessoa jura que é nova, e não é, né? O Senhor, Ele nos ama, Ele nos trata com amor, com carinho, nos mínimos detalhes, sabe? Não para futilidade, não para você aparecer, não é isso, mas é porque você é filho amado do Senhor. Aquilo que é importante para você é importante para Deus também. Ou você acha que não? Você acha que Deus está alheio de tudo que fazem com você, tudo que tramam contra você? Não! Ele vai se levantar. Na hora certa, vai acontecer. O problema é que a gente não crê nessas verdades. Eu diria que a gente até crê para o outro, para a vida do outro. Quando chega alguém quebrado na sua frente, você que é servo do Senhor, chega para essa pessoa e dá palavras de encorajamento para ela, não é verdade? E você diz: fulano, olhe para o alto, de onde vem o socorro, o Senhor é contigo. E você ora, e você clama, e você faz e acontece. Quando aquela pessoa vai embora, e aí aquela luta bate na tua porta, parece que nós esquecemos de tudo aquilo que foi ministrado na vida da outra pessoa. Ou parece que Deus se importa com aquela pessoa e não se importa conosco. Mas isso é mentira de Satanás. Saiba que você é um filho amado, filha amada do Senhor, e Ele se preocupa com você. Mateus 6,34: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, basta o seu dia cada mal. A gente às vezes não dorme essa noite já pensando que amanhã vai ter que resolver um problema, vai ter que pagar uma conta, vai ter que se virar. Mas saiba que, né, o Senhor cuida de você, o Senhor te dará o escape, o Senhor te dará a provisão, o Senhor te dará sabedoria para você não gastar da maneira que você gastou anteriormente, para não passar por isso novamente. Isso também é provisão de Deus. É o Senhor nos alinhar, o Senhor nos educar, o Senhor nos ensinar aonde investir, o que fazer, né? O Senhor cuida de nós, né? Apesar das nossas, das advertências bíblicas, que o tempo todo, vários textos, como nós acabamos de ler aqui, falam conosco, muitas vezes nós não conseguimos verdadeiramente entregar nas mãos do Senhor o que tem nos afligido. Todos nós. Vou fazer aqui eu gostei, vou dar uma de pastor Eliel Lima. Lemuel, eu já estava aqui pensando que ia fazer isso contigo. Você apareceu, bradou com a gente. Segura aqui. Imaginemos que é um presente para ele. Ô, glória, viu? Leidiane já vibrou. O Senhor te deu essa bênção. Imaginemos... Não. Calma, varão. O Senhor tem essa bênção para você. Mas para que ela seja sua na totalidade, você precisa entregar. Aí Deus está na sua frente assim: entrega, filho. Entrega, filho. Entrega, filho. O filho não entrega. Só uma encenação. Muito obrigado. Aplauda o Senhor pela vida do Lemuel.
Às vezes na sua vida, né? Deus tem algo tremendo para realizar e fazer. E Ele só está pedindo assim: dá aqui na minha mão que eu sei cuidar melhor do que você entrega. Mas você tá igual Lemuel, né? É meu, eu entrego. Eu penso que eu sei cuidar melhor do que Deus, mas eu não sei cuidar igual a Deus. Eu nunca saberei a dimensão do cuidado de Deus sobre a minha vida, porque o cuidado do Senhor sobre a minha vida é excelente. E a minha luta diária, eu pessoalmente, eu tenho lutado para compreender que o amor de Deus pela minha vida é muito maior do que qualquer circunstância, qualquer situação. Quando você se convence disso, você consegue passar por cada estágio que o Senhor permite que você vivencie, entregando a Ele na condição de, mesmo você não querendo entregar, não querendo fazer essa entrega, você vai entregar com dor no coração muitas vezes, sabendo que o Senhor cuida de você na totalidade. Lá na eternidade, talvez, se Ele quiser te responder as tuas questões, Ele responderá. Mas muitas vezes o Senhor não responde aquilo que a gente pergunta. Veja bem, Deus não é obrigado a responder nada para crente não, irmãos. Tem gente muito equivocada por aí, pressionando Deus na parede: Senhor, eu quero saber, me conta. Por que isso? Por que daquilo outro? Por que mais não sei o quê? Olha só, não é você que manda em Deus. Deus é que tem a totalidade da sua vida. Se Ele quiser responder, daremos glória. E se Ele não quiser responder, daremos glórias assim mesmo, porque Ele cuida de nós, Ele tem a totalidade da nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós, não é verdade? Então, quando a gente começa a exercer esse papel, como a gente fez aqui no teatrinho aqui, a gente vai começando a pedir ao Senhor para que Ele entre efetivamente nas todas as áreas da nossa vida, e a gente vai começando a dar a Ele a primazia, o controle de todas as coisas. Não controlaremos mais as nossas vidas, porque na verdade ninguém controla a vida, irmãos. A gente se engana, a gente pensa que está controlando, na verdade a gente só está passando noite acordado, a gente só está sem paz no nosso coração, né? Mas na realidade precisamos confiar, né? Precisamos lutar contra a nossa pouca fé, né? A Bíblia vai dizer em Tiago 1:8, né, que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Eu troco em miúdos todas as vezes que eu falo desse versículo, né? Que o que esse versículo está querendo dizer? Quem não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum. Simples assim. Quem você é em Deus? O que Deus diz a seu respeito? Não, veja bem, não é o que os outros estão dizendo a seu respeito. O que os outros estão dizendo a seu respeito, pouco importa para Deus. Deveria importar pouco para a gente também, mas eu entendo que muitas vezes nos frustra, porque nós esperamos das pessoas, mas o nosso exercício deve ser: eu preciso confiar no que Deus pensa ao meu respeito, o que Ele diz sobre mim, o que Ele tem traçado para mim. Isso sim é importante, porque dessa maneira eu terei ideia daquilo que Ele tem projetado para a minha vida, e eu vou começar a me posicionar como Deus me vê, como já sendo. Deus não te vê como no percurso. Quem está no percurso é você que não consegue se enxergar, mas Deus te vê como sendo. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou aquilo que Deus espera que eu seja, mas eu tenho que saber o que eu quero, eu não posso ser inconstante. E quando eu percebo a inconstância no meu caminho, eu preciso lutar contra ela, eu preciso encher a minha mente, o meu coração da palavra do Senhor, e eu preciso declarar essa palavra, para que ela seja luz para o meu caminho, para que ela seja lâmpada para os meus pés, para que ela seja alimento para a minha alma, e assim estarei no centro da vontade do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Número 2, aprender a ser fiel, mesmo nas pequeninas coisas, né? Lucas 16:10, né? Fiel no pouco também será fiel no muito. Injusto no pouco também será injusto no muito. Então tem coisas assim muito pequenininhas que parecem sem valor, né? Que passam desapercebidas na nossa vida. Mas o Senhor, Ele olha para a nossa vida na totalidade. E quando Ele percebe que nas coisas pequenininhas
nós somos fiéis, nós tentamos agradar o Senhor todo o tempo, Ele vai olhar e vai falar: esse meu filho aí, eu vou trabalhar na vida dele, vou colocar coisas geniais, coisas grandes na vida dele, porque ele é fiel, ele tem sido fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. Então nós precisamos treinar a nossa vocação diariamente, né? É porque a gente entende como sendo sucesso quando a coisa já é grande, mas o Senhor vê o sucesso da gente nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, e é nisso que nós vamos nos treinar e adestrar a nossa vontade, o nosso interior, todos os dias. Número 3, seremos cada vez mais parecidos com o Senhor, né? Há um livro bem interessante, antigo, que vai dizer: em seus passos, o que faria Jesus, né? Quando a gente começa a perceber na vida diária, na nossa vida, nos nossos desafios, e a gente começa a pensar: se Jesus estivesse aqui no meu lugar, como ele agiria? E a gente começa a espelhar aquilo que o Senhor é na nossa vida, teremos sucesso garantido. Não tem como dar errado, né? Realmente alcançaremos descanso, né? Jesus, ele todo tempo, ele sabia que ele vinha ao mundo com um propósito de nascer, viver e morrer na cruz do Calvário por amor a nós. Ele sabia, ele nasceu para isso, né? Mas ele se colocou de uma maneira de servo, né? Ele sendo Deus, se colocou como servo para cumprir o propósito de Deus sobre a vida dele, sobre as nossas vidas, né? E a gente precisa verdadeiramente tomar a responsabilidade da vida de Jesus e vivermos como servos e alcançarmos a paz através desse serviço, né? Mateus 11:29 vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí vai acontecer o quê? Achareis descanso para as vossas almas. Então veja bem, quando eu sou manso e humilde de coração como Jesus, eu aprendo a descansar no Senhor. Faça esse link, né? Se eu aprender a ser semelhante a Jesus, eu vou aprender a descansar no Senhor Jesus também, né? Alcançaremos descanso para as nossas almas, aleluia. E aqui a gente vê também, né, que nós só alcançaremos vantagens quando a gente segue esse percurso, esse caminho. Claro, irmãos, que a gente está trazendo aqui de uma maneira muito simplificada, para que nós venhamos adaptar no nosso dia a dia, né, alguns detalhes, né, preciosos da palavra do Senhor. Mas a gente poderia discorrer aqui muitos outros aspectos essa questão da nossa confiança em Deus, né? Mas a gente vai vendo que nós começamos, quando nós confiamos verdadeiramente do Senhor, nós vamos abandonando os nossos temores, né, nas mãos do Senhor, né? A gente vai tendo testemunho de vida, a gente vai tendo história para contar, a gente para de contar as histórias das outras pessoas e a gente começa a se apropriar das experiências que o próprio Deus dá para nós. Quem vai ouvir alguém que nunca passou por nada, irmãos? Eu me lembro de situações, sabe, emblemáticas na vida da gente, na vida da nossa família, e que eu parava para ouvir as pessoas, e algumas com um coração muito generoso diziam palavras que eu dizia: amém, irmão, glória a Deus. Mas quando vinha uma pessoa que tinha passado por aquela situação, por aquela luta, essa pessoa eu queria pegar, eu não esperava ela vir não, pegava o braço dela: vem cá, me conta aqui, como é que você conseguiu vencer isso aí? Me conta. E quando aconteceu aquilo outro? E quando isso aqui? E quando aquilo? Por quê? Porque aquela pessoa, ela tem autoridade para falar, porque ela passou por aquele deserto, ela viveu aquilo. Querido, quando você começa a questionar Deus e diz: Deus, desnecessário tudo isso, para que isso? Deus está forjando em você um caráter de autoridade, e lá na frente ninguém vai questionar a tua autoridade, porque você foi provado pelo fogo e você sobreviveu a ele. Aleluia! Glória a Deus! O seu testemunho de vida será maior do que você, e todos hão de ver quão grande
é o teu Deus. Aleluia! O testemunho de vida de Moisés. Moisés foi conhecido como um homem manso, irmãos, né? Um homem sensacional, um homem separado por Deus para libertar o povo de Israel. Mas aquele mesmo Moisés aparece, né? Ferindo a rocha. Olha o paradoxo. Como é que um homem manso daquele, cheio de Deus, que recebeu as tábuas da lei, ele feriu a rocha. O povo de Deus tirou a paciência do homem mais manso, irmãos. Povo de Deus, crente é complicado. Mas saiba que, ainda assim, né? Moisés cumpriu toda a trajetória que Deus tinha para a vida dele. O testemunho de Moisés foi muito maior do que aquela ferida ali na rocha. E os propósitos de Deus se cumpriram na vida dele. Então saiba que você não é perfeito. Você não é perfeito. Eu não sou perfeita, você não é perfeito. O irmão que está do lado não é perfeito. Às vezes pode até parecer, a gente está aqui na igreja, a gente acha todo mundo tão lindo, não é verdade? Eu te dou uma semana convivendo com esse irmão e você vai ver, aleluia, que ele não é perfeito. Tem uns que são mais difíceis que outros, a gente concorda com isso. Mas, na totalidade, todos nós temos alguma coisa assim, bem difícil de conviver. Mas, apesar de tudo isso, os propósitos do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas. Agora, pelo amor de Deus, não atrapalhe o processo de Deus. Porque muitas vezes a gente senta no meio-fio para chorar. Você pode chorar, mas chora na caminhada, né? Aquele que vai andando e chorando, né? Jogando, né, a semente, vai voltar sem dúvida colhendo molho. O que não pode é parar. Chorar pode chorar até alivia. Minha mãe dizia que abria os pulmões. Mentira, né? Não tem comprovação científica nenhuma que abre pulmão, nada disso. Mas que alivia, irmãos. Aleluia, né? Então chora aos pés do Senhor, né? Se derrama aos pés do Senhor, porque isso é muito válido, né? E aqui, já caminhando para o final, o homem, né, com espírito manso e quieto, diz ali em 1 Pedro 3:4. Eu achei esse versículo sensacional. O homem de espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Aleluia. O homem de espírito manso e quieto é precioso diante de Deus. Então não está falando com a gente lá em casa. Porque lá em casa não tem ninguém manso e quieto. Lá em casa é todo mundo meio agitado, né? Mas não é sobre a personalidade mansa e quieta. Tem gente que a personalidade dela é mais mansa e quieta mesmo. Aquela pessoa que fala baixinho, né? Aquela pessoa educadíssima, polida, glória a Deus, aleluia. Só que Jesus não criou todos nós dessa forma. Então tem uns que são mais agitados, tem uns que são mais falantes, tem uns que são mais, né, mais extravagantes na adoração, né? Tem esse pessoal aí também. Mas se o interior dele for polido pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor transforma essa pessoa em alguém com espírito manso e quieto. Esse quieto aí é a quietude do Espírito Santo de Deus. Até porque para a gente ouvir ele falar com a gente tem que se aquietar para ele poder falar com a gente. Tem hora que a gente ora, Senhor, é isso, aquilo, outro, fala um monte de coisa. Aí quando Deus vai começar a falar com a gente já está inquieto, a gente não quer ouvir. Então que em nome de Jesus esse caráter de mansidão e quietude de 1 Pedro 3:4 seja forjado no nosso interior também nessa noite. Quantos recebem essa palavra? Aleluia. E assim, irmãos, né, como nos dias da igreja primitiva, Atos 2 vai dizer, né, a igreja, ela caía na graça de todo o povo, né? E todos gostavam de conviver, né, com aqueles servos do Senhor, através do testemunho de vida deles. Nós temos vivido dias muito difíceis na política do nosso país. Hoje, quem gosta do amarelo, quem diz assim, eu gosto de amarelo, é porque odeia o verde. Quem diz que gosta do verde é porque odeia o amarelo. E não necessariamente as coisas são dessa forma. Eu posso gostar do amarelo e achar interessante algumas ideias do verde, ou eu posso gostar do verde e não julgar a ideia do amarelo. O que a gente precisa entender como igreja do Senhor é o seguinte:
Temos vivido dias onde há um separatismo, há um ódio, né, declarado por todos os lados. A internet está uma coisa chata da gente ver, porque a gente vê ali pessoas se separando por questões políticas. Então, o que a gente precisa entender nos dias de hoje é que a igreja primitiva, ela tinha ali a perseguição. Pensa comigo, que dias difíceis aquela igreja passou, né? Mas ainda assim a Bíblia vai dizer lá em Atos 2, que a igreja caía na graça de todo o povo. Nós temos sido chamados nesse tempo para ser a igreja primitiva. Nós temos sido chamados para proclamar o Evangelho, independente de barreiras políticas ou ideológicas. A gente precisa entender que a nossa bandeira é o Senhor Jesus. E a gente precisa vencer essa ansiedade de ter que ser voz nessa geração. Todo mundo quer ser voz o tempo todo. Tá chato. Tá chato esse negócio de voz. O ideal é se munir desse espírito quieto e manso e deixar o Senhor agir em todo o território nacional, porque aquilo que o Senhor prometeu que ia fazer, Ele vai fazer. Independente do que tenha acontecido ou o que virá a acontecer, o Senhor não mente. E se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Aleluia! Mas a nossa ansiedade nos deixa assim. Não dorme, não come, não fala com o fulano, não compartilha. Irmãos, que as nossas redes sociais, que o nosso dia a dia venham refletir a glória de Deus sobre nós. A nossa bandeira é o Senhor. Jeová inicia a nossa bandeira. Ele é o nosso Deus. Ele tem nos adestrado. Ele tem preparado os nossos lábios, os nossos pés para proclamarmos a verdade desse reino. O reino de Deus é a nossa bandeira. Então, que em nome de Jesus, nessa noite, sabe, as pessoas andam ansiosas, que nessa noite a paz de Deus, que excede todo entendimento, venha guardar o nosso coração e nosso entendimento em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus isso seja uma verdade na nossa vida. Que toda insônia seja, em nome de Jesus, repreendida. Que todo espírito de medo de futuro seja repreendido em nome de Jesus. Que nós venhamos nos aliançar na bondade do nosso Deus e entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ainda que a vontade seja permissiva e não a vontade do Senhor plena na nossa vida. Saiba que inclusive a vontade permissiva de Deus, de alguma maneira, vai trabalhar no nosso interior para nos levar num plano mais além. Se você entendeu essa palavra nessa noite, você deseja buscar ao Senhor. E você deseja entregar a Ele na totalidade aquilo que tem te atribulado. Meu querido, minha querida, não é pouca coisa que atribula a gente, não é verdade? A gente tem preocupações que, sinceramente, tem umas que a gente nem conta para ninguém, não é assim? A gente guarda para a gente. Mas o nosso Deus nos conhece. Ele sabe o que se passa no nosso interior. E nessa noite, querido, querida, Ele te trouxe até aqui. Porque Ele está dizendo para ele, ó, está dizendo para você, dá para mim, me entrega aqui. Eu sei cuidar dessa situação, você não sabe. Você pensa que sabe, mas não sabe. Entrega lá o teu trabalho, o teu filho, os teus problemas financeiros, o teu problema de saúde, os teus relacionamentos, entrega, faça isso hoje. E em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai dormir. Aleluia. Ah, pastora Denise, mas às vezes é problema hormonal, às vezes é um medicamento que está tirando o sono da pessoa, sei lá o que é, sei lá. Eu sei que dormir é bom e Deus criou a noite para a gente dormir. Coisa dura é quando nasce uma criança. Ah, meu Deus, tem um monte de grávida aqui hoje. Olha, eu vou orar por você, querida. Não é? A gente fica feliz. Ah, nasceu meu bebê, que lindo. Aquela criança chora a noite inteira, irmãos. Eu me lembro que a criança chorava e eu chorava junto com a criança, meu Deus. Chorava mesmo. Mas em um momento eles dormem, né? Em um momento, sabe? Receba essa palavra, você mãe. Quantas mães de bebê novinho tem aqui? Cadê as guerreiras? Cadê vocês? Aqui uma, tem uma aqui,
Inclusive falou que essa noite foi dura, né? 4 vezes, irmã, nossa. Parece menino que é assim, toda hora acorda, fome, meu Deus, que fome, meu Deus. Senhor, abençoa Parmalat, Jesus. Graças a Deus pela vida das vaquinhas, né? Mas enfim, né? Por quê? Por que a gente sente tanta falta do sono? Porque o sono faz falta. Deus criou o dia e a noite, meus irmãos, para a gente dormir, para a gente descansar, para a gente confiar assim que o dia vai amanhecer. E a Bíblia diz para nós, guarda essa palavra, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então o dia vai amanhecer, a misericórdia vai estar lá te esperando, você já dormiu, está descansado para vencer essa batalha no nome de Jesus. Mas aí tem que dormir, né, irmãos? Né? Então, essa ansiedade que está gerando essa falta de sono, essa ansiedade que está acabando com a gente, que está cansando a gente. Quando a gente não dorme à noite, a gente passa o dia se arrastando. O dia fica terrível, você fica sem paciência, nem você se aguenta, você quer matar um. Não vai matar não, né? Os homicidas não herdarão. Então, queridos, em nome de Jesus, né? A gente usa um pouco de humor para prender a tua atenção, mas o que está sendo dito nessa noite é muito sério. Sabe? Entrega. Eu sei lá o que você tem para entregar nessa noite. Mas enquanto nós íamos pregando aqui, o Senhor já te mostrou o que você tem que entregar. Em nome de Jesus Cristo, entrega nessa noite. Porque você vai encontrar o alívio, você vai encontrar o descanso. Pode até ser que a situação não esteja resolvida amanhã de manhã, como a gente gostaria, né? Na verdade, a gente gostaria de acabar o culto, ela já está resolvida, aleluia, né? A gente já dá até um churrasco, não é assim? Mas tem coisas que a gente ainda vai ter que caminhar um pouco mais. Mas se o Senhor, né, tomar o controle dessa situação, se você verdadeiramente receber essa palavra e entregar na mão do Senhor, pode ser que a situação não se resolva hoje, pode ser que ela se resolva daqui a 1 ano, pode ser que ela se resolva daqui a sei lá quanto tempo, mas o teu coração vai estar guardado no Senhor, e você vai ter a certeza absoluta que é amado de Deus, que é querido do Senhor, e que Ele tem o controle, e que Ele tem o melhor para a sua vida. Então, em nome de Jesus, você que deseja fazer isso nessa noite, vem até aqui à frente. Nós vamos orar. Eu pedi à igreja que se coloque de pé.